Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Quantos estão queimando aí? A chama está acesa no altar. Quantos estão com a chama acesa? Lembra que nós ouvimos repetidamente nesse final de semana que todos os dias o sacerdote tinha que colocar lenha sobre o altar. Então nós passamos 3 dias aqui sendo ministrados, recebendo de Deus, mas ontem, hoje e amanhã a responsa é nossa. Então não se acanhe em nome de Jesus, tá? Não perca tudo aquilo que você recebeu e foi ministrado nesses dias em nome de Jesus. E é um pouco sobre isso que eu quero falar, ainda na mesma pegada da nossa conferência. A palavra dessa noite fala um pouquinho sobre isso também. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 20. Profeta Jeremias, capítulo 20, do verso 7 em diante. Se você não achou, não tem problema. Vai estar aqui no telão. Hoje eu estou lendo uma outra. Hoje é diferente. Então, se tiver aí, pode pôr para nós. Jeremias 20, verso 7. Ó Senhor Deus, tu me enganastes, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando. Tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Deus, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, e não falarei mais em teu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado, não mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, terror e dizem: acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos esperam que eu tropece. E eles dizem: talvez caia uma armadilha entre nós e pagaremos e nos. Você pode fechar seus olhos por um momento? Pai, nós vamos meditar na tua palavra. Fala conosco, aquilo que está no céu já foi liberado sobre nós pela tua. Libera nesta noite. Continuamente ouvimos muito isso. E agora nós estamos lendo Jeremias, que é um capítulo muito conhecido. Nós até cantamos aqui na igreja. E música, e nós cantamos. Que não me dá descanso. E é uma coisa maravilhosa. Nós cantamos e cantamos. Cheio do Espírito, cheio de Deus, e até mesmo através da né? Nós somos tocados quantos de nós aqui orou, não se lançou no chão ouvindo essa canção e cantando isso ao Senhor. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Deixa queimar, e eu quero queimar, e Deus está com o teu fogo em mim, ateia fogo em mim, Senhor, e esse é o nosso desejo. E ouvimos continuamente nesse final de semana sobre ser o sacrifício, sobre preparar o altar, sobre trazer a lenha, tirar as cinzas e preparar um ambiente onde a chama do Espírito Santo irá queimar continuamente sobre nós. E de fato esse é o desejo, essa é a vontade de Deus, e não apenas a vontade e o desejo de Deus, mas essa deve ser a razão da vida do cristão. Se você não estiver queimando por Deus, se você não estiver queimando pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, aquilo que ele está fazendo, alguma coisa está errado em nós. O crente deve ser movido pelo fogo da paixão pelo Senhor, pelo fogo de estar servindo, agradando, que a nossa vida realmente seja consumida pelo fogo do Senhor. Né? Moisés estava lá apacentando as ovelhas do sogro, veio uma sarça pegando fogo, não se consumia, aquilo chama a sua atenção.
ao longo da história, chamando a atenção do povo através do fogo. O profeta Elias também desafia os profetas. Ora aos céus, o fogo cai do céu, consome o holocausto, lambe a água derramada sobre o sacrifício. Também lá em Atos, eles viram línguas repartidas como que de fogo. O fogo, ele é algo comum na vida do cristão. Ele é algo que existe desde sempre. A igreja nasceu nesse batismo com fogo, com poder, com unção. Isso é tremendo, isso é impactante, isso nos movimenta. Eu não me vejo em uma outra igreja que não fosse pentecostal. Eu sou barulhento demais. Eu gosto muito de estar nesse momento, nesse ambiente onde Deus se move. Muitas vezes, entretanto, todavia, nós confundimos todo esse movimento. Nós nos esquecemos que mesmo a igreja, tendo começado lá em Pentecostes, sendo batizada com o Espírito Santo, tendo a visão de línguas repartidas como fogo, mesmo os apóstolos impondo as mãos sobre os novos convertidos e os batizando também com o Espírito Santo, orando por ele, para que eles fossem batizados com o Espírito Santo, mesmo com toda essa história que nós temos e nós guardamos no nosso coração, nós nos esquecemos que também é esse mesmo fogo que também nos coloca como alvos. É o fogo de Deus em nós, gente. É a presença de Deus em nós que nos faz estar na linha de frente de batalha. É o fogo de Deus em nós que nos faz ser o alvo do nosso inimigo. Lúcia pregou esses dias um texto que eu gosto muito de Isaías 6, já preguei sobre ele, e ela pregou sobre tocados pelo fogo, e o fogo purificou a vida de Isaías, e ele se levantou no seu tempo, na sua geração, para ser profeta naquela terra. E da mesma forma também Deus está derramando do seu fogo sobre nós, não para que sejamos, apenas cheios da presença, cheios da unção, cheios de glória, mas que para que também nós possamos, por este fogo em nós, cumprir o propósito de Deus para essa geração, cumprir o propósito de Deus na nossa casa, no trabalho, aonde nós formos. Só que juntamente com o fogo, vem também as lutas. Junto com o fogo também vem as provações. Como eu disse, o fogo de Deus, a presença de Deus em nós é como se estampasse em nós um alvo, aonde nós somos dia após dia, continuamente alvos das investidas de Satanás, alvo da investida das coisas desse mundo. E talvez a maior investida de Satanás nesse tempo não seja nos tirar da igreja, não seja nos tirar da célula, não seja nos deixar fora da comunhão do corpo de Cristo, não, mas talvez hoje a maior armadilha de Satanás seja realmente nos deixar aqui, dentro da igreja, dentro da célula, participando dos núcleos, participando de tudo que fazemos, mas sem queimar, sem ter fogo, estar aqui e estar frios e gelados. Quando nós lemos ali Jeremias 20, o versículo 9, essa palavra queima no nosso coração, cerrado no meu peito, Jesus não me dá descanso. E muitas vezes nós não lemos o que vem antes e o que vem depois desse versículo. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. Não é à toa que ele escreveu Lamentações de Jeremias. Jeremias era melancólico, sofria, chorava, o povo não gostava dele, ele era um profeta que profetizou, também a sua mensagem não era muito agradável, mas profetizou que o povo seria escravizado, levado para o exílio, e as pessoas começaram a questionar porque ele profetizava, e o que ele profetizava não acontecia de imediato. Ele profetizou num tempo, mas a palavra que foi liberada sobre Israel vai se cumprir apenas um tempo depois. E por isso as pessoas o procuraram matar, as pessoas zombavam dele, as pessoas riam dele. Nós acabamos de ler aqui, até os meus inimigos, até os meus amigos mais íntimos esperam que eu tropece. Meus queridos, estar cheios pelo fogo, ter esse fogo aceso dia após dia sobre o altar, não irá nos isentar das provações e das lutas dessa vida, não irá nos isentar de amigos íntimos que espere que tropeçamos, não irá nos isentar do dia mau, do dia da tribulação. Se você continuar lendo o capítulo 20, Jeremias vai dizer assim, maldito seja o dia em que eu nasci, maldito seja o homem que falou para o meu pai, você tem um filho homem. Era melhor para mim ter morrido na barriga da minha mãe. Um homem que queimava.
Um homem que carregava uma palavra dentro do seu peito, queimando, que não lhe dava descanso. Cheio de seus problemas, cheio da sua humanidade, cheio das suas inseguranças, cheio dos seus traumas. Alguns de nós, de forma não realista, acreditamos que algumas pessoas dentro da igreja são dotadas de habilidades especiais, são super-homens, são heroínas, porque já venceram essa parte. Não, 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 não tem mais luta, não tem mais insegurança, não tem mais medo, não tem mais nada que o preocupe, porque ele é um homem de Deus, porque ela é uma mulher de Deus. Mas nós estamos vendo na própria Bíblia o profeta Jeremias, um homem que tinha um fogo no seu peito, queimando a palavra de Deus, que ele tentava contê-la, mas não conseguia. Esse homem está dizendo: olha, as pessoas estão zombando de mim, as pessoas estão rindo de mim, as pessoas estão esperando que eu tropece e caia. Não se iluda. Você acha que o Senhor derramou do seu fogo sobre nós? Você acha que Deus falou sobre nós, sobre esses 4 dias, sobre o fogo dele, sobre o nosso altar, sobre nossos corações, sobre nossas vidas? E que as coisas seriam um mar de rosas na continuidade? Ou que nós não estaríamos mais sujeitos às provações e às tentações dessa vida? Jeremias é um homem como qualquer um de nós, passivo de todas as tentações e lutas como qualquer um de nós. E ainda assim, há um fogo queimando dentro dele. A palavra para nós nessa noite não é para que nós olhemos para as nossas limitações e incapacidades. Não é para que nós olhemos para aquilo que nos falta. Não é para que nós olhemos para aqueles que estão zombando de nós, desejando a nossa queda, planejando o mal contra nós. Não é essa a palavra. A palavra de Deus para nós é que, apesar de tudo isso, Deus ainda colocou um fogo dentro de nós. Apesar do nosso patrão não entender a nossa crença, apesar da nossa família nos rejeitar porque agora somos crentes, apesar dos nossos amigos torcerem para que nós tropecemos e caia e dê tudo errado, apesar de tudo isso, ainda existe um fogo. Ainda existe algo queimando dentro de nós. Crente parece que é meio louco da cabeça, que sofre perseguição, sofre ameaça, que tem que abrir mão de tantas coisas, Por causa de porque ele entendeu a vontade, a palavra de Deus, mas ainda assim nós permanecemos. Jeremias, mesmo tendo todas as suas lutas, tendo todas as suas inseguranças, ele permanecia. Quero que você abra comigo Jeremias, lá no capítulo 1. Volta lá um pouquinho na história. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, eu estou lendo a versão na linguagem de hoje. E aí, no versículo 1, na Bíblia que eu estou lendo, diz assim: este livro conta o que Jeremias disse e fez. Este é um livro que conta aquilo que Jeremias disse e fez. Nós somos muitas vezes colocados nesse lugar onde nós acreditamos que não podemos fazer coisa alguma. Não é isso com qualquer outra pessoa, menos comigo. Deus pode usar qualquer outra pessoa, menos a mim. E eu estou te mostrando lá no capítulo 20, esse homem cheio de medos, de temores, de aflições. Agora, lá no começo da história, lá no capítulo 1, o livro já começa dizendo que este livro se refere a alguém que disse e fez. Sabe, nós temos 2 escolhas, gente. Nós temos 2 opções. Nós temos a opção de nos apegar com os sentimentos e dores que sentimos, e provações que vivemos, angústias que vivemos nessa vida, e sermos os coitados, os flagelados,
os que são injustiçados e todo mundo me odeia e eu sou o coitadinho. Ou eu tenho a opção de, em Deus, mesmo tendo todas as circunstâncias contrárias, ser alguém como Jeremias, que não apenas disse, mas também fez. E vai dizer assim, lá no versículo 4, o Senhor disse a Jeremias: antes que você nascesse, antes que você fosse, ainda que você, antes de você estar na barriga da sua mãe, eu o escolhi e o separei para uma obra. Sabe, nós pensamos muitas vezes que somos escolhidos pela bondade que temos, pelas habilidades que temos, pela influência que talvez exercemos de alguma forma, por todas essas coisas que são preciosas aos olhos humanos. Mas o fato é que o Senhor nos escolheu antes e sabendo de todas as coisas. O Senhor sabia das nossas limitações. O Senhor sabia dos seus fracassos. O Senhor sabia, e Ele sabe de todos os seus dias, diz a palavra. E ainda assim, antes de você nascer, antes de você ser gerado lá no ventre da tua mãe, ainda assim, Ele nos escolheu. Quer dizer uma coisa para nós: os nossos fracassos não são surpresas para Deus. Na bola, erramos o alvo, que é pecado. Quando nós tropeçamos aqui ou ali, para Deus isso não é surpresa. E Deus nos escolheu mesmo sabendo que iríamos fracassar. Deus nos escolheu mesmo sabendo que nós teríamos todas as coisas que o pecado deixou na humanidade, nós carregaríamos em nós mesmos. Deus nos escolheu. E sabe por que é que Deus escolheu pessoas imperfeitas? Porque se Ele não fizesse dessa forma, se não fosse assim, então não seria graça. A graça é o favor que eu não mereço. Eu não mereço estar aqui pregando para você. Nenhum de nós, tocando, cantando, servindo, fazendo qualquer coisa aqui, merecemos alguma coisa que não fosse o inferno, que não fosse a condenação. Mas Deus, mesmo sabendo de tudo que faríamos, de todos os nossos tropeços, ainda assim nos escolheu. Ainda assim decidiu dar o seu filho, entregar o seu filho para que nós pudéssemos estar aqui. E isso tem que ser um privilégio. O fogo de Deus queimando sobre nós, em nossas vidas, é um privilégio. O pastor pregou aqui no domingo de manhã e ele falou sobre a criação, que o Espírito de Deus estava sobre a terra, né, pairava sobre a face das águas. E é verdade, desde o início de tudo, antes de que tudo existisse, o Espírito de Deus já estava na terra, já estava aqui pairando sobre a face das águas. Então disse: haja luz, houve luz, Deus criou todas as coisas. E aí então vem que essa história vai acontecendo, e lá no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele estava apenas em alguns indivíduos, ele estava sobre o rei, ele estava sobre o sacerdote, sobre o profeta, mas sobre o homem, sobre todos ele não habitava, ele habitava apenas em algumas pessoas. Mas hoje, na graça que nós vivemos, o Espírito em todos nós, ele habita em todos nós. Antes, independente das circunstâncias, independente dos nossos erros, das nossas falhas, o Senhor já havia nos escolhido nele. Isso não é, gente, um abono para a gente pecar. Então Deus já me escolheu, eu já sabia dos meus erros, então eu vou viver do jeito que eu quero. Não, não é isso que eu estou pregando. Mas estou dizendo que apesar das circunstâncias, apesar de quem eu sou, o Senhor me escolheu. Jeremias era homem como qualquer um de nós, limitado como qualquer um de nós. Jeremias também, ele vai ser chamado por Deus para algo, ali no capítulo 5. E ele diz: eu o escolhi e eu o separei para que você fosse um profeta para as nações. E todo mundo quer carregar a palavra de Deus, todos nós desejamos trazer uma palavra de Deus, seja
numa reunião, seja numa célula, seja no Uber, seja onde quer que seja, nós temos esse desejo também de carregar a palavra de Deus em nós, de transmitir a palavra que Deus colocou no nosso coração, e da mesma forma como ele escolheu a Jeremias como profeta, também o Senhor nos incumbiu de uma mensagem. O Senhor também deu a nós uma palavra. O Senhor também nos deu uma convocação. O Senhor também nos chamou para participar daquilo que Ele está fazendo. O pastor Volta e Meia fala aqui sobre que os anjos queriam fazer, os anjos queriam ter essa missão, mas Deus confiou a nós, homens comuns, limitados. Deus nos escolheu para ser profetas, para profetizar. E profetizar não é aquilo que eu falo da minha mente, não é aquilo que eu falo do meu coração. Eu estava dando aula para o pessoal semana passada em Descobertas e falava um pouco sobre isso, né? A profecia não é um bom pensamento. Eu quero profetizar sobre a vida daquela pessoa, um bom pensamento, algo, coisas boas, algo que eu imagino que seja da vontade de Deus para ela. Não, isso não é profecia. Quando for assim, você quiser falar com alguém e não foi Deus quem te mandou falar com ela, diga assim: olha, eu quero dizer para você que eu tenho bons pensamentos, eu tenho uma intenção de que você seja um cara abençoado, um cara próspero. Isso não está errado. Agora, se você dizer assim diz o Senhor e Deus não disse, é uma outra história. A profecia que nós carregamos aqui hoje não é essa profecia do assim diz o Senhor, não apenas essa, porque eu acredito que Deus ainda fale dessa forma, mas nós temos a profecia, a palavra revelada em nós, através de nós, pela revelação da palavra da Bíblia em nossas vidas. Nós temos que ser aqueles que vão carregar essa mensagem. Jeremias foi escolhido para carregar uma mensagem ao povo. A mensagem que ele tinha ao povo não era uma mensagem muito palatável, era sobre um exílio, era sobre o povo deixar os falsos deuses, era sobre o povo se converter de novo ao Senhor. E da mesma forma também, a mensagem que Deus confiou a nós nem sempre é uma mensagem muito agradável aos ouvidos, mas é uma mensagem urgente. O Senhor está voltando. Jesus está às portas. Se Jesus voltar hoje, aquela pregação, né? Aquela palavra do pregador que todo mundo ouve. Se Jesus voltar hoje, para onde você vai? Você fala: Michel, não, eu estou muito novo, cara, nada a ver essa tua história aí. Meu coração é bom, não sou hipertenso, não tenho diabetes, minha família, todo mundo morre de velho. Louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E aí? Hoje meu dia foi um dia bem daqueles assim, falei pro Maico, pessoal, eu vou pregar pela graça hoje. Foi um daqueles dias bem estranhos. Tenho um primo, que tinha um primo de 12 anos de idade. Começou a passar mal ontem na escola. Comeu alguma coisa estranha, não fez bem, foi para casa, aquilo. A mãe deu um remédio para ele, para o estômago, não melhorou. Na madrugada passou mal de novo, a mãe deu outro remédio, não melhorou. Deitou para dormir, passou mal. Vomitou, se engasgou com vômito. E às 16 horas hoje, nós sepultamos ele. 12 anos. E você diz: não, Michel, eu tenho a vida toda. Eu tenho, meu Deus, hoje a média do brasileiro é até 75. E qual de nós aqui pode dizer que vai viver mais 10, 15 ou 20 anos? Qual de nós aqui pode dizer: não, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, não, eu posso sufocá-la, eu posso deixar ela de lado, eu vou fazer a minha faculdade, eu vou constituir a minha família, eu vou me casar, vou ter filhos, e quando eu tiver com tempo, aí então eu vou deixar que ela queime no meu coração. Jeremias, ele não foi convidado, ele foi convocado. E Deus também não está nos convidando, mas Ele nos deu uma convocação. Nós estamos aqui, meus queridos, e buscamos o fogo de Deus, buscamos a presença de Deus, porque é ela através de nós. A palavra será pregada no mundo através de nós. As pessoas vão conhecer a Jesus através da sua vida. As pessoas vão ir para a célula através da sua vida. Não vai haver uma outra manifestação, uma epifania, os anjos não vão descer e pregar no nosso lugar, não.
É nossa responsabilidade. Aí você diz, Michel, mas eu tenho tantos traumas, tantas coisas para ser curada. Jeremias também tinha. Mas não se estagnou, não deixou de viver aquilo que tinha para viver, não deixou de cumprir o propósito de Deus pelas suas limitações. Com medo mesmo ele ia, sabendo que as pessoas torciam pelo seu fracasso, mas ele ia, sabendo que as pessoas juravam ele de morte, mas ele continuava. E nós, gente, nós temos uma igreja, glória a Deus pela nossa igreja, pelo templo, glória a Deus pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelo som da igreja, glória a Deus. Quem estava aqui no domingo, né, à noite, todos os dias da conferência, mas domingo à noite era Santa Ceia, a igreja bombando, e jovens pulando, e meu Deus, e Deus fazendo coisas maravilhosas. Olha a oportunidade que nós temos e nós estamos desprezando. Olha onde o Senhor te plantou. Hoje lá no velório, eu fui no velório, enfim, passei o dia lá com a família. E aí ele era da igreja, e ele se batizou ano passado. E aí o pastor fazendo o culto fúnebre, ele falou, olha, eu tenho certeza, né, porque ele confessou Jesus, eu batizei, enfim. Mas uma igrejinha, gente, que era assim, nossa, sei lá, um décimo da nossa igreja. Acho que o altar da nossa igreja era o tamanho da igreja. Uma caixinha de som estourando, um irmãozinho cantando pela graça de Deus, que é quem tem para cantar, canta. Um somzinho ruim, uma caixa de abelha, lá no Tatuapé, lá no beco, literalmente no beco, irmãos. Os irmãozinhos simples, pastor simples, playbackzinho cantando. E quantas vezes nós olhamos para aquilo que nós temos e dizemos, é pesado demais servir Jesus no posteiro. É pesado demais me enquadrar naquilo que Deus está pedindo para mim. Jeremias, com todas as suas limitações, é escolhido por Deus e entregue a ele uma mensagem. Jeremias, com todas as suas limitações, e eu e você, com todas as nossas limitações, também somos enviados por Deus. Versículo 7, versículo 6. Então Deus diz a Jeremias, ó, né? O Jeremias diz ao Senhor, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois eu sou uma criança. As desculpas, né? Eu não estou pronto ainda, eu não consigo. Eu vou ter tempo quando eu ficar velho, quando eu me aposentar. Ah, não, mas eu não sei pregar como Michel, eu não sei fazer isso como aquele fulano, eu não sei fazer nada disso, as desculpas estão ali. Mas no versículo 7, então o Senhor respondeu a Jeremias, não diga que você é uma criança, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo quanto eu mandar. Ah, não, mas olha, se for uma pessoa assim, cheirosinha, bonitinha, essa eu quero falar de Jesus. Se for um empresário engravatado, se for uma pessoa estudada, instruída, esse eu quero para Jesus. Mas a palavra de Deus a Jeremias é bem muito clara, ele diz assim, olha, vá e pregue a todos aqueles a quem eu mandar. Nós nos revoltamos, nós ficamos bicudinhos, ficamos chiando, porque a igreja tem muita gente errada, porque a igreja tem muitos imperfeitos, glória a Deus, porque aqui é o lugar de gente perfeita mesmo. Não ache ruim quando a tua célula estiver cheia de gente complicada, porque é esse que Jesus deu a nós. Davi constituiu um exército lá nas cavernas, fugindo do rei Saul. E quem era o seu exército? Eram os rejeitados da sociedade, eram aqueles que eram devedores, eram aqueles que não eram bem vistos. E Davi lá na caverna, fugindo de Saul, lá ele conseguiu levantar um exército. Aí você olha para a tua célula, olha para a tua rede, olha para aqueles que estão do seu lado e fala assim, meu Deus do céu, é todo mundo capenga, xoxo, tá todo mundo, né? Todo mundo meio torto. Não se preocupe, é para esse mesmo que Jesus te deu uma palavra, é para esse mesmo que o Senhor te chamou para pregar. E não se esqueça que outrora eu e você, nós éramos tortos e capengas. E quem sabe ainda somos. Só que agora estamos mais bonitinhos. Trocamos a nossa roupa. Mas o coração continua torto e capenga. A porta e capenga.
Jeremias, ele vai ser levado a pregar, e a mensagem de Jeremias não é uma mensagem muito legal, não. Ele vai dizer, continua dizendo lá no versículo 8: não tenha medo de ninguém. Amém? Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Meu irmão, se o Deus que você serve não te garante no campo de batalha, que Deus frouxo é esse? Tem gente que teme mais o diabo, eu falo sempre isso. Tem mais medo do diabo do que qualquer coisa. O diabo faz e acontece, chuta a lata dentro de casa, bate nos cachorros, o diabo bate na parede, e mexe na geladeira de madrugada. Menino, o diabo me puxou da cama essa noite. Misericórdia, que Deus frouxo é esse que você serve, que não te garante? Ai, mas a retaliação, mas o inimigo. Deus, Jesus amado. Ai, porque eu não vou entrar nesse tema que não é o tema da mensagem. Mas te aprumo em nome de Jesus. Tem gente que não faz parte do teatro da igreja porque o diabo vai bater em mim quando eu dormir de madrugada. Ah, eu não faço isso porque o diabo tá furioso. Meu querido, o diabo é furioso desde que ele caiu no céu. Desde que ele veio para cá, para a terra, o trabalho dele é esse mesmo. Não se admire com o inimigo te odiar. Faz parte. Porém, entretanto, todavia, Deus está dizendo: ei, não temas, porque eu vou te proteger. Meus irmãos, o fogo de Deus queima em nós. Nada pode nos impedir, nada pode nos parar. Ah, mas é o demônio. Se é demônio, em nome de Jesus, bota a mão na cabeça e sai. Não precisa nem pôr a mão na cabeça se for demônio. Deixa eu dizer uma coisa, olha só, a gente não presta atenção. Não presta atenção na Bíblia, não. Jesus chega numa cidade, tem um homem endemoniado. O que você quer com a gente, Nazareno? Por que é que você veio nos atormentar? O diabo falando para Jesus. Olha só o que ele vai falar. Nos permita que a gente possua aqueles porcos. O diabo, o demônio, pedindo permissão para Jesus para possuir uma manada de porcos que não tem valor nenhum para o judeu. E a gente com medo do diabo, que bate na janela de madrugada, que balança as latas dentro do armário. Ai, porque eu vejo o vulto preto. Vê o vulto preto, não vai lá no oculista. Ela bem na vida da gente, nem tudo. E se for demônio, em nome de passa que aqui na tua casa, não. O Senhor nos protege, meus queridos. Jeremias está lá chorando, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo quer que eu tropece, todo mundo quer que eu morra. Oh, Jesus amado, nos dá graça, Senhor. E aí Deus continua falando: eu estarei com você para protegê-lo, sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou os meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Puxa, o que eu vou falar? A palavra já foi nos dada. Coma da palavra. Hoje eu estou com a Bíblia. Hoje eu estou vintage. Coma da palavra. Folheie a palavra. Abra o aplicativo. Tem nada contra o aplicativo, pelo amor de Deus. Está aí a palavra de Deus. Mas tenha intimidade com a palavra, porque ela é quem nos sustenta e vai sustentar aos outros. Deus continua falando com Jeremias. Versículo 10: hoje eu estou lhe dando poder sobre as nações e os reinos, poder para arrancar e derrubar, para construir e edificar. Eu vou parar por aqui, porque o nosso horário já foi. Mas a palavra de Deus em nós, ela tem essas funções: arrancar e destruir, construir e plantar. Tem horas, meus queridos, que é tempo de construir e plantar. Você constrói um relacionamento, você constrói uma amizade, você constrói uma proximidade com alguém, você planta o chamado de Deus na vida de alguém, você planta uma palavra de fé, você planta aquilo que Deus te confiou a respeito de alguém. Lá na célula você planta sobre a vida de alguém.
Mas há também a outra parte da história. Há também uma mensagem de arrancar e destruir. Nós precisamos entender, e só vamos fazer isso pelo Espírito de Deus, quando é tempo de arrancar e destruir, e quando é o tempo de plantar e edificar. Jeremias, lá no capítulo 20, ele está um turbilhão de coisas. Um turbilhão de coisas no seu coração. E aí ele continua orando. Ele vai ler, eu vou ler de novo para você. Ele diz assim: ó Senhor Deus, tu me enganastes, né? A gente não ora assim, gente. O Senhor disse que ia ser tudo de bom. Não, ele não disse. Foi o pregador que se empolgou e falou isso. Ele nunca nos enganou. Deus, ele disse: olha, eu vou diante de vós, endireitando caminhos tortos, quebrando correntes e grilhões. O caminho é fácil. Se é torto, se está cheio de corrente, de grilhão, é nós que se emocionou. Você disse sim, como que é a palavra que a pastora Lúcia pregou? Você disse eis-me aqui, agora vai. Deus não nos enganou, não. Ele dizendo: nossa, Senhor, o Senhor me enganou. Eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Está dizendo o quê? Você, olha, subjugou a minha vontade. Todos amam de mim, caçoam de mim o dia inteiro. Cada vez que eu falo, tenho que gritar violência e destruição, porque era a palavra que Deus estava dando para aquele tempo. Ó Senhor, eles me desprezam, zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Aí no versículo 9 ele diz: mas quando penso, vou esquecer o Senhor, não falarei mais em seu nome. Quando eu penso, eu vou parar. Quando eu penso, não, a célula já deu para mim. Chega, eu não sou palhaço. Eu não sou babá de ninguém. Deus está falando, aleluia. Não, eu não quero mais um pastor que coloque outro. Eu não pedi. Pediu. Você orou. Você falou: Senhor, eis-me aqui. Deus leva a sério as nossas orações. A gente ora brincando, mas Deus está ouvindo. Ele diz assim: quando eu penso, vou esquecer o Senhor, não falarei mais em seu nome. Você acha que se manda, né, meu lindo? Não, não é assim não. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim. Aleluia. E queima como um fogo no meu coração. Não consigo não me envolver. Esses dias eu falei com o Maicon, com a Camila, com a Michelle. Eu falei: Michelle, meu sonho era ir para uma igreja, chegar lá, ninguém me conhecer, e eu ficar só na cadeira ali, ó. Mentiroso. Porque quando eu vejo, tem um fogo no meu coração. Quando eu vejo, eu não posso ficar indiferente. Quando eu vejo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não estou na escala, mas eu chego aqui, o forro está fora do lugar. Eu pego um pedaço de pau e vamos lá. Ninguém me chamou para isso, mas eu estou aqui.